Meus amados, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos, pela mercê de Deus, retornando ao nosso espaço para, com a ajuda do Senhor, seguirmos o nosso trabalho com as nossas prévias das lições da Escola Bíblica Dominical. Peço a você, meu querido professor da escola bíblica, você que é superintendente, você que é pastor, que leiam as lições. Assim fica mais fácil de, acompanhando, assimilar aquilo que está acompanhando, aquilo que foi distribuído, o que será distribuído. É uma bênção. Ninguém aprende sem ler. A leitura é o traço principal para que nós possamos, ou que venhamos a entender alguma coisa. Então leia a sua lição, assista às prévias e outros que são disponibilizados nas redes sociais, e assim você estará aprendendo a verdadeira e abençoada palavra de Deus. Continuamos estudando nesse último trimestre de 2023 sobre o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta do Senhor. O tema de hoje é orando, contribuindo e fazendo missões. O nosso texto áureo é: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. A verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Se você quiser, você pode nos acompanhar lendo a leitura em classe, que nós chamamos a leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Você pode ler e assim você terá melhor compreensão da leitura. Meus amados, no texto áureo aqui, nós vemos que o profeta, ele traz um modelo, o profeta Isaías traz um modelo que depois foi aproveitado pela igreja em Jerusalém, quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Então, quando nós lemos isso aqui, quem há de ir por nós? São os anjos que falam isso, porque a eles não foi dada a responsabilidade da pregação do evangelho, mas a nós, humanos. Então, quando ele pergunta: quem há de ir por nós? E o profeta responde: sim, para esse trabalho. Do que sabemos do profeta Isaías, podemos ver que ele apareceu no ministério profético após a morte do rei Uzias. Nós sabemos também que o profeta Isaías profetizou nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Sabemos que ele foi cronista no reinado de Uzias e de Ezequias, conforme 2 Crônicas, capítulo 22, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 22, e ainda 2 Crônicas, capítulo 32 e versículo 32. Nós podemos, meus amados,
ver aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 16, algo muito forte a respeito das missões. Nesses versículos, já de 13 a 16, nós vemos que Paulo fala de uma grande convicção e de algumas tomadas de posição. Quando ele diz que todos que invocam o nome do Senhor serão salvos. Mas aí ele pergunta, ora, invocar o nome do Senhor é a grande convicção que temos e que é a única para que alguém seja salvo. É invocar, é chamar. Invocar é chamar o socorro de, buscar proteção. Então ele diz, todo que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele traz as tomadas de posições. Quando ele diz, mas como invocar aquele em quem não creram? E como crer naquele de quem não ouviram? E como ouvir se não forem enviados? Aliás, e como crer se não ouvir? E como ouvir se não for enviado? Então esse versículo aqui, esse enviado não é um verbo, é um substantivo masculino. Então é o mensageiro, é alguém que é enviado para levar uma mensagem. Então nós podemos ler que esse versículo, ele está na ordem inversa. Primeiro invocou, depois crer, depois ouvir, depois pregar, pelos que são enviados. Mas nós podemos colocar isso numa ordem direta. Alguém que foi enviado. A missão é feita por quem foi enviado. Depois da oração, da contribuição, depois por quem foi enviado. Essa pessoa que vai ser enviada, ela vai pregar. Pregando, as pessoas vão ouvir. Ouvindo, elas vão crer. Crendo, elas vão invocar o nome do Senhor. E invocando, serão salvas. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer nesses versículos aqui de Romanos capítulo 10, versículos 13 a 18. Aliás, 13 a 16. O ide por todo mundo e pregar o evangelho por toda criatura, escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15. Esse é o modelo da igreja neotestamentária. É o modelo escolhido pelos apóstolos para ir. Jesus mandou e eles agora foram. O detalhe é que nós não oramos pela missão, porque a missão já foi entregue. A ordem já foi dada. Nós oramos para que o Senhor nos ensine a fazer essa missão. Para que os campos sejam abertos. Como Paulo dizia, para que a palavra não esteja presa. Para que Deus me deu a palavra no abrir da minha boca. Porque a missão foi dada. Eles ide por todo mundo, já foi dada, a ordem foi dada. Agora nós temos que orar para que essa ordem seja efetivamente cumprida. Porque se ela não for cumprida, ela vai ficar lá naquele versículo de Paulo em Romanos. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, se ninguém for enviado, ninguém vai pregar, outros não vão ouvir, outros não vão crer, não vão invocar e não serão salvos. Louvado seja o Senhor. Não se faz missão só orando, não se faz missão só contribuindo e não se faz missão só indo ao campo. Os três estão interligados para que a missão seja feita. Na primeira viagem missionária
de Paulo, ele faz uma oração intercessória, depois ele traz um relatório. Nós vamos ler, porque Paulo é para nós o segundo maior missionário, ou o primeiro maior missionário depois de Jesus Cristo. Então ele é o nosso modelo, é o modelo da igreja, das missões da igreja. No capítulo 14, versículos 23 e 27, olha o que ele diz, 23 a 27. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram à Itália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Então, não se faz oração, não se faz missão sem oração. Oração é o primeiro pilar. É o gatilho que se aciona para se fazer missões. Paulo fez isso, Jesus fez isso. A Bíblia diz que quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, ele passou uma noite inteira em oração. No outro dia, ele reuniu aqueles que estavam ali, que não eram só os 12, tinha várias outras pessoas, e entre elas, ele escolheu os 12, aos quais enviou depois para fazer a obra de Deus. Então, orar tem uma importância fundamental na missão. E isso é uma obrigação de todos nós, da igreja. Porque quem faz a missão é a igreja. Quem envia é a igreja. O missionário é o instrumento. Mas quem fica cá na retaguarda, orando, contribuindo, é a igreja. Na segunda viagem missionária, nós vemos que o Paulo fez a mesma coisa. Ele nunca fez nada sem primeiro orar. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, já na segunda viagem missionária, capítulo 16, versículo 13, ele diz: no dia de sábado saímos fora da porta para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Paulo estava em missão, mas ele não se esquecia dos períodos de oração. É no período de oração que nós nos fortalecemos. No período de oração que nós somos orientados pelo Espírito Santo a avançar. Paulo diz no livro dos Atos dos Apóstolos que quando ele ia viajando, ele não sabia para onde ia, senão o que o Espírito Santo revelava em cada igreja. Então, ele era alguém que andava pelo Espírito. E o Espírito é quem o encaminhava. Paulo, vai para aqui, Paulo, vai para ali. E ele entendia por onde deveria ir. Glória a Deus. Nós vemos também que quando o Senhor precisou utilizar Paulo para a missão, ele mandou que ele fosse separado. Paulo e Barnabé, separai-me para uma obra que eu tenho para eles fazerem. Então, o Deus que nos vê, o Deus que nos conhece, é o Deus que nos escolhe e é o Deus que nos envia. Pastor, é porque muitas vezes o missionário não dá certo? Provavelmente é porque não foi Deus que enviou. Foi o homem que enviou por qualquer razão, por isso não deu certo. O que Deus enviar, esse vai dar certo. O missionário que foi escolhido pela igreja, que quem escolhe é a igreja, ou pelo menos deveria ser a igreja, o missionário que a igreja escolhe, o missionário por quem a igreja ora, e o missionário que a igreja envia, esse eu não tenho dúvida. Esse vai dar frutos. Esse vai fazer a obra.
esse vai trazer consigo seus molhos, como diz a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Então nós devemos orar, devemos entender a importância da oração para a missão. Nós devemos interceder. Uma coisa é orar pela causa missionária e outra coisa é interceder. Porque quando eu oro pela causa missionária, eu estou orando pelo trabalho, para que Deus abra as portas, para que Deus facilite as coisas, para que Deus salve as almas. Mas quando eu intercedo, eu estou intercedendo por quem está indo. Glória a Deus. Eu estou intercedendo por aqueles que forem enviados. Glória a Deus. Eu estou intercedendo para que Deus abra os corações para receber a palavra daquele que está levando. Para que ele não seja um pregador no deserto, porque isso traria o desânimo. Mas o Espírito de Deus é aquele que nos anima, é aquele que nos encoraja para que possamos ir, levar a palavra de Deus, o Senhor salvar as almas e nós ficarmos alegres. Despertar a igreja local para a obra missionária. Nós despertamos a igreja local também orando, para que ela entenda que a obra missionária é algo que é urgente de ser feito e que é uma ordem do Senhor. Não podemos olvidar, não podemos esquecer, fazer ouvidos grossos para a ordem que o Senhor nos deu, para que possamos interceder, orar, interceder, contribuir e dali da igreja também o Senhor enviar outros para a obra. Contribuição para missões. O sustento dos missionários também, eu disse já anteriormente, que é uma responsabilidade da igreja. A igreja tem que ser consultada, a igreja tem que ser alertada, a igreja tem que ser ensinada a contribuir para missões. Agora, tem que ser ensinada de uma forma verdadeira, uma forma que não deixe dúvida. E é muito fácil fazer da forma transparente que não deixe dúvida. É só temer a Deus, ler a Bíblia e ver os modelos que foram entregues para que possamos fazer isso e ver as almas serem salvas. Deus tem urgência na salvação das almas. Contribuir para missões é juntar tesouro nos céus. Ninguém fará um investimento mais valioso do que investir na obra missionária. Glória a Deus. Em Mateus 6,20 lemos: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Então, invista na missão. Doe para a causa missionária. Faça a missão também. Porque a missão, meus amados irmãos, não é algo que veio para dar privilégio a alguém, para dar status a alguém. A missão ficou para que as almas sejam salvas. Porque, meus amados, o missionário, quando ele é dirigido para um campo, seja além fronteira, ou seja em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, ele vai levar alguma coisa e não vai buscar. Deus não chamou ninguém para ir buscar, não. Deus chamou para ir levar. Leva a palavra. É isso que o missionário deve fazer. Ele não vai ficar grande, ou não vai ficar menor porque foi para a África, ou maior porque foi para a Europa. Ele foi fazer a obra de Deus. As almas são valiosas para Deus, esteja onde estiverem. Esteja na África morrendo de fome, ou esteja na Europa, ou na América do Norte, com fartura. Mas para Deus, todos têm o mesmo valor. E apenas o lugar onde o missionário está não tem validade alguma para Deus
se ele não estiver fazendo verdadeiramente como foi ensinado e para o que o Senhor chamou. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era um verdadeiro missionário. Ele estando preso em Roma, ele escreve a carta aos Efésios e dizendo que orasse por ele, para que ele continuasse sendo um embaixador em cadeias. Olha o que Paulo disse. Ele estava preso, mas ele sabia que um dia ele sairia da cadeia, então ele pediu oração, que orasse pela igreja e por ele, para que ele continuasse sendo um embaixador em cadeias. E Deus deu oportunidade que daquela primeira prisão ele saiu, foi preso depois de lá, foi executado, mas Deus cumpriu em Paulo a vontade, tanto a de Deus como a de Paulo. Eu me lembro que quando Paulo estava preso em Roma ainda, na primeira prisão, ele recebeu um certo irmão lá chamado Epafrodito. Esse Epafrodito rompeu barreiras, viajou não sei quantos dias e foi lá a Paulo levar algo. Paulo estava preso, mas Deus enviou o Epafrodito para levar algo para ele, levar dinheiro para a obra. E nós queremos ler aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Filipenses 4,16. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa fé. Agora vamos ler 15, vamos ler ainda. Porque também, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável ao Senhor. O homem de Deus, sentindo a necessidade do outro homem de Deus, ele sai de Jerusalém e vai a Roma levar o sustento. Ele estava preso, tudo bem, mas ele foi levar um ânimo, foi levar uma palavra e foi levar um ânimo para Paulo. E segundo a história, nessa mesma viagem de Epafrodito, Paulo escreveu uma carta e mandou para os filipenses. Diz a história ainda que nessa viagem, Epafrodito esteve doente e foi consolado e foi cuidado por quem? Por Paulo, que estava preso. Ele estava em prisão domiciliar, então ele cuidou daquele mensageiro que foi levar aquela ajuda a ele. Então ele levou a carta de Paulo aos filipenses, e se você quiser ler lá a carta aos filipenses, você vai ver que é um documento de gratidão de Paulo aos irmãos em Filipos. Verdadeira gratidão. Louvado seja Deus. Então, contribuir para a missão é um privilégio. Jesus já disse que a melhor coisa é dar do que receber. E dar para a missão, dar para que o Senhor possa ganhar outras vidas, isso aí não tem tamanho, é um privilégio redobrado. Então ninguém perde, aliás, ganha muito em contribuir para a missão, para o trabalho missionário. Quando eu digo missão, eu gosto de referir-me ao trabalho evangelístico. Não é apenas aqueles que vão lá para fora, é aqui também. Invista o que você puder, desde que o seu investimento sirva para ganhar alguns, para tirar alguns do inferno e levar para o céu. A chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Meus amados, olha, a Bíblia diz, e eu vou ler aqui, em Atos capítulo
11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Quando a Bíblia diz que todos podem fazer, Deus quer usar cada crente, é só ele se dispor na presença de Deus, ele será usado. Nós vamos ver aqui os primeiros lampejos da missão transcultural, sem ainda o modelo apostólico, sem ainda o modelo da igreja em Jerusalém. Mas as pessoas aqui, do texto que eu vou ler, elas tomaram de si mesmas a decisão e saíram pregando a palavra de Deus. Apesar de que eles não saíram voluntariamente, mas se utilizaram da situação para pregar a palavra de Deus. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Isso aqui aconteceu com a morte de Estevão, que se desencadeou uma grande perseguição e as pessoas saíram com medo. E o perseguidor era exatamente Paulo. É daí que nós vemos que as pessoas se espalharam nas 3 grandes regiões de Israel: na Judéia, Samaria e Galiléia. Os que estavam mais ao sul, esses migraram mais para o centro e para o norte de Israel. Indo para o norte de Israel, eles chegaram até Antioquia, Antioquia da Síria, porque existia a Antioquia da Pisídia também. O que vou ler agora? E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Esses eram os judeus que saíram de Jerusalém e migraram para o norte da antiga Palestina, mas naquele modelo, que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas aquele modelo que provocou a separação entre Barnabé e Paulo, porque Barnabé queria pregar o evangelho apenas aos judeus e Paulo também aos gentios, esses irmãos aqui saíram pregando o evangelho apenas aos judeus. Olha, a Fenícia não era um país, não era uma cultura judaica, mas eles só queriam pregar aos judeus. Chipre era uma grande ilha do Mediterrâneo. A Fenícia ficava lá no extremo norte do Mediterrâneo. E Chipre era uma ilha, a maior ilha do Mediterrâneo, que apesar de ter uma grande colônia de judeus gregos, mas era um povo gentil. E Antioquia totalmente gentílica. Mas eles só queriam pregar aos judeus. Claro que eles tiveram dificuldade, mas a Bíblia diz, versículo 20, havia entre aqueles judeus, varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. Chipre, eu já disse que era a grande ilha, a maior ilha do Mediterrâneo. E Cirene era um lugar que ficava ali ao norte da África, uma cultura que ficava ao norte da África. Então, esses aqui, que não eram judeus, Deus naturalmente falou aos corações deles, dizendo, olha, uns pregam aos judeus e outros pregam aos gregos, que eram judeus de fala grega, que não moravam em Israel. Então, eram judeus que não moravam em Israel. E a Bíblia diz então, no versículo 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Quando nós dizemos, irmãos, que todos podem fazer, é porque a Bíblia garante, todos podem fazer. Imagine se ali só tivesse judeu, que andava longos caminhos procurando um judeu para ele pregar. Não, Deus levantou também alguns de Chipre. Chipre era a terra de Barnabé. Barnabé era um judeu grego. Então, os de Chipre, que era do Mediterrâneo, e os de Cirene, que eram do norte da África.
Deus utilizou-se desse povo aqui, que estavam entre os judeus, para que pregassem também aos excluídos pelos judeus, que eram os gentios. Os judeus excluíram os gentios, mas Deus os incluiu através da pregação de Chipre e de Cirene. E principalmente os dois, tanto os judeus quanto os gentios, entraram em Antioquia. Só que os judeus pregaram só aos judeus de Antioquia, e os de Chipre e Cirene pregaram aos dois, aos judeus e aos gentios de Antioquia. E o que é que aconteceu em Antioquia? A Bíblia diz que ali foi criada a primeira igreja gentílica fora de Israel. Aleluia! Depois daqui, claro que eles aqui não tinham um modelo, como eu disse, não tinham um modelo apostólico, mas depois daqui nós vamos agora resgatar o modelo apostólico. Como? Quando esses homens pregaram, eu vou continuar lendo aqui, no 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. As pessoas que aceitaram Jesus pela pregação dos judeus e dos gregos, agora essa fama chega a Jerusalém. E aí a igreja mãe, a igreja em Jerusalém, entra na história para formatar o modelo que hoje conhecemos. Ela manda o Barnabé para Antioquia para verificar a veracidade da informação que eles haviam recebido. Lá, Barnabé verificou e viu que eram verdadeiras as informações. Barnabé viu que Deus estava fazendo maravilhas. Continuou lendo. O qual, Barnabé, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. E Barnabé fez o quê? Versículo 25. Barnabé partiu para Tarso a buscar a Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. O mesmo Barnabé que tinha ido levar Saulo em Tarso, tinha levado Saulo em Tarso, rejeitado pelos apóstolos. É o mesmo Barnabé que vai a Tarso buscá-lo para que fosse seu auxiliar da igreja em Antioquia. Então, está aí o modelo, agora o modelo formado da igreja de Jerusalém para a prática das missões. E os resultados desses aqui foram fantásticos. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia cresceu tanto que teve uma época que tinha lá vários doutores, entre eles Paulo e Barnabé. Foi da igreja de Antioquia que o Senhor enviou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, depois Paulo e Silas para a segunda e para a terceira. Foi de Antioquia. Eles foram de Antioquia, voltaram a Antioquia na primeira. Foram a Antioquia, voltaram para Jerusalém na segunda. E foram de Antioquia e voltaram para a mesma Antioquia na terceira viagem. Imagine, meus amados irmãos, Deus quer se utilizar de qualquer um, até de uma criança, para que possa fazer a missão que Ele deixou para nós. A chamada missionária. Nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto adorava. O profeta Jeremias foi chamado antes do seu nascimento. Isaías 6, 8 e 9 fala do profeta Isaías. Jeremias 1, 5 fala do profeta Jeremias. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de uma importância reconhecer que
A chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Agora, o missionário, ele tem que ter um caráter também. O caráter é o testemunho do missionário na obra. Porque ele é um instrumento de Deus enviado pela igreja para pregar o evangelho. Então ele não é uma pessoa que está solta. Ele tem um serviço a prestar a Deus e ele tem uma responsabilidade a responder com a igreja. Então ele tem que ter uma vida ilibada. Ele tem que ser alguém, como disse Paulo a Timóteo, que tenha testemunho dos de dentro e dos de fora. Glória a Deus. E o perfil do vocacionado? Podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos a seguinte: ser escolhido por Deus. Se o homem escolher, não vai dar certo. E o pior é que o homem está escolhendo talvez mais do que o próprio Deus. Isso é triste. E é por isso que eu concito a igreja a orar. Para que Deus, o próprio Deus, escolha, porque a obra é dele, a seara é dele, o missionário é dele, ele mesmo escolha. Porque quem Deus escolhe, ele garante. E se o homem escolher, Deus não garante. Se o homem escolher alguém que Deus não quer, Deus não vai garantir e esse negócio não vai dar certo. Glória a Deus. Não ser neófito. Isto é, pega de qualquer lugar aí e manda. É amigo de fulano, manda para lá. Já temos visto exemplos de neófitos sendo enviados e depois retornam. Ora, irmão, tem que ter o mínimo preparo. Quando Deus separa Barnabé e Paulo, ninguém pensa que eles não eram preparados, não. Barnabé era um cidadão de Chipre, como eu disse, mas era um homem abalizado. Apesar de não ter sido apóstolo, ele é nomeado entre eles. O apóstolo Paulo era um filósofo, é alguém que cresceu aos pés de Gamaliel, um homem extremamente preparado. Não é de tirar assim apenas não, parece que é um testemunho, tirou da roça para a missão, não, tirou da roça, mas prepare. E a língua lá, os costumes. Tem que haver o mínimo preparo, senão não vai dar certo. Não ser neófito, ser cheio do Espírito Santo. E isso tem que ser testemunhado para a igreja que envia. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas irem e quando voltam, aí formatam lá um testemunho. Antes de ir, a gente não soube desse testemunho, só sabe depois quando chegam. Isso é triste, irmão. Não é. E também não é testemunho que vai validar alguém para ir para a missão, não. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Às vezes alguém diz, mas eu ouvi a palavra aqui, ali, acolá, e quem sabe se foi para você? Coração enganoso. Reconhecido pela igreja. Tem que ser reconhecido pela igreja. Está preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. É a preparação para que vai encontrar lá o alimento que é diferente dos nossos, a cultura que é diferente das nossas, os usos e costumes que são diferentes dos nossos. Então tem que haver a mínima preparação. Então, não se é missionário só porque se quer ou porque alguém quer que eu seja. Eu sou missionário quando eu sou escolhido por Deus, quando eu me disponho a prestar um serviço a Deus e à igreja, e quando sou enviado. A igreja vai orar por mim, a igreja vai contribuir, vai me sustentar e Deus vai nos abençoar. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.